Você que está aí nos assistindo, já pagou seus impostos hoje? Você lembra daquela pessoa assaltada por falta de policiamento, daquela escola mal pintada, da falta de oportunidades porque a nossa educação é ruim? Você lembra das filas dos hospitais? Ah, meu amigo, se você ainda não pagou seus impostos hoje, se você lembra de tudo isso que aconteceu, vai fazendo o seu Pix aí para o governo, porque o presidente Lula, ele disse hoje em uma entrevista na CBN que ele não vai comprar um novo avião para ele passear em lua de mel com a Janja pelo mundo, não. Ele falou que vai comprar uma frota de novos aviões, porque não é só ele que precisa viajar. Os ministros dele também precisam, então se prepare, porque quem vai pagar é você. E como tudo é uma questão de prioridades, quem vai pagar é a nossa saúde, é a nossa educação e é a nossa segurança. E você sabe quanto que toda essa brincadeira vai custar para os cofres públicos? Você consegue imaginar o valor? Fica aqui comigo até o fim que eu vou te dizer em breve, no fim, quanto que é a montanha desse dinheiro que essa brincadeira toda pode custar para você, para os brasileiros, para mim. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e envia o link da live para os seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. E antes de eu começar a nossa análise, bora assistir juntos aqui ao que foi que o Lula falou hoje exatamente nessa entrevista para a CBN no fim das contas. Presta atenção porque é muito absurdo. Dá play aí no vídeo, por favor, produção. Foram 4 horas e meia em que eu pensei muito o que eu tinha até feito na vida, o que tinha para fazer, sabe? E você pensa como um ser humano, o que você cometeu de erro, o que você cometeu de acerto, se você passou pela terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo. Bom, desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe? Não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, presidente da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar, e vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasília. O ministro tem que viajar, tem que fazer entrega, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o governador, tem que conversar com o povo. Eu tive uma lição muito grande. Eu, durante muito tempo, fui muito comedido, porque eu, quando comprei esse avião, 309, é o mais pequeno, sabe, da Airbus, ou seja, quando eu comprei o mais barato e o menor. Mesmo assim, o Brizola alcunhou o Aerolula. Sabe? Então, você está lembrado que a campanha de 2006 foi feita em cima do Aerolula, como se o avião fosse um privilégio do presidente da República. Eu superei isso. Eu, aos 79 anos, superei isso porque é o seguinte, um presidente da República tem que se respeitar, a instituição tem que ser respeitada, e o Brasil é muito grande e não precisa de um presidente da República correr risco. Enquanto ministros europeus andam de trem, andam de ônibus, vão de bicicleta para o trabalho, não, aqui não. Aqui era o Lula, aqui era o Janja, aqui um presidente tem que se dar o respeito. E me chama a atenção o fato de que naquele período dele de reflexão, de 4 horas, circulando, ele falou que ele estava pensando na vida. Bem que eles poderiam tomar a decisão, como Zaqueu, o publicano da Bíblia, de devolver em dobro tudo aquilo que o PT roubou da sociedade. Mas não, ele ficou pensando em como que ele poderia tirar mais, pegar mais a sociedade, para investir em aviões, para um privilégio de ministros, para um privilégio de uma lua de mel executiva de um presidente e uma primeira-dama viajarem e voarem o mundo. Mas bora recapitular um pouco aqui dessa história desse avião do Lula para vocês entenderem de onde que veio isso. Tudo começou quando uma das turbinas do avião presidencial sofreu uma pane e o avião em que estavam Lula, Janja e os ministros do governo teve que sobrevoar a cidade do México por cerca de 5 horas para poder gastar o combustível que tinha lá nos tanques e assim poder pousar em segurança. Depois desse acontecimento, Lula voltou com sangue nos olhos para o Brasil, decidido a comprar um novo avião. Mas vejam só que coisa. Essa história de comprar um novo avião para o Lula não é nova. Ela já tinha surgido no governo mais de um ano atrás, em setembro de 2023, quando a imprensa publicou que Lula queria comprar o tal do
Aerojanja, como foi apelidado, para substituir o Aerolula. O Aerojanja seria um jatinho de luxo que custa entre 70 e 80 milhões de dólares, ou mais de 400 milhões de reais, a depender do valor final da aeronave e da cotação do dólar. E o que é que tinha nesse avião para ser tão caro assim? Segundo a imprensa, o Aerojanja conta com suíte com cama de casal, chuveiro e um gabinete de trabalho privativo, e é tudo que um casal recém-casado e que ainda está em perpétua lua de mel com o nosso dinheiro, como Lula e Janja, precisam para sair por aí ao redor do mundo esbanjando o nosso dinheiro. Só que naquela época, em setembro de 2023, quando isso surgiu na imprensa, a ideia pegou muito mal para Lula e aí eles resolveram colocar em banho-maria, deixar para lá por enquanto. Aí agora, depois dessa história da pane da turbina no México, era tudo o que eles precisavam e, para surpresa de ninguém, Lula voltou agora com esse argumento, com essa desculpa, decidido a comprar um novo avião. E que avião seria esse, segundo a imprensa? Seria o mesmo Aerojanja, ora as bolas, ao mesmo custo, entre 70 e 80 milhões de dólares, ou seja, mais de 400 milhões de reais. Só que para Lula, como você viu na entrevista, só um Aerojanja é pouco. Tem que comprar agora uma frota de aviões para os ministros, claro, porque ministro, veja bem, ministro não pode andar de bicicleta, ministro não pode andar de carro, de trem, de ônibus, e ministro não pode pegar um avião comercial, não. Ministro não pode viajar de avião de carreira como todos nós, tem que ser de jatinho. Afinal, como o ministro Juscelino vai poder ir para os seus leilões e cavalos puro sangue se não tiver um jatinho do governo à disposição dele? Ou ainda, como a Aniele Franco vai poder ir assistir a um jogo de futebol com a sua equipe para xingar os torcedores de Paulista e Safadi, se não tiver um jatinho exclusivo para ela? Afinal, se comprar um jatinho para todos os ministros e não comprar um para a Aniele, você já sabe. Aí é racismo estrutural. E aí Lula fala tudo isso na maior naturalidade. Veja que a falha na turbina seria uma desculpa para talvez ele comprar uma nova aeronave para ele, mas não para todo mundo. Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? E mais, tudo nesse tipo de avião é em duplicidade. Eles estão preparados para quando falha uma turbina, a outra seguir funcionando. Foi assim que aconteceu, mas ele conseguiu a desculpa que ele queria. E ele fala tudo isso com a maior naturalidade, com a maior cara de pau, como se não tivesse problema algum. Como se não tivesse acabado de sair a notícia de que as estatais do governo tiveram um rombo nas contas de 7 bilhões em 2024, o maior rombo de 22 anos. Para ser preciso, 7 bilhões e 200 milhões. Isso porque o governo está gastando mais do que as empresas públicas têm em caixa. Não importa que o rombo nas contas do próprio governo tenha atingido a marca dos 100 bilhões de reais apenas de janeiro a agosto desse ano. Não. O importante, meus amigos, é comprar o Aerojanja do Lula e também dos ministros. Agora, como eu prometi, bora fazer um cálculo aqui de quanto que vai custar essa brincadeira para nós. Vamos imaginar, só para fins desse exercício, que Lula decida comprar um Aerojanja para ele e mais um para cada um dos ministros. Afinal, se comprar para um e não para o outro, vai dar aquela briga ciumeira, tipo quando um pai compra um brinquedo para o filho e não para o outro. Muito provavelmente Lula não vai comprar um para cada ministro, mas por curiosidade, vamos fazer essa conta, são 39 ministros. 39. Um Aerojanja para cada um e mais um para o Lula e para a Janja, claro, né? Eles não poderiam ficar sem, ao custo aí de 400 milhões de reais cada, que pode ser até a maior, mas vamos arredondar para baixo nesses 400 milhões, a conta dá simplesmente 16 bilhões de reais. Gente, 16 bilhões daria para você construir aí pelo menos, vamos dizer assim, uma escola que custe 3 milhões de reais, ou uma escola que custe 5 milhões de reais, tá? Uma escola, um posto de saúde que custe 5 milhões de reais para construir. A gente está falando de 3 mil escolas, de 3 mil postos de saúde. Sem falar que a gente poderia direcionar esse recurso para várias outras atividades que iam efetivamente beneficiar a sociedade. Mas por aqui não. Nós somos o país com a maior carga tributária do mundo. Desculpa, dentre os 30 com a maior carga tributária do mundo, estamos dentre os 30 com a maior carga, e dentre esses 30, nós somos o que menos devolve o dinheiro para a sociedade em termos de serviços públicos, segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. E por que a gente não devolve? Porque o dinheiro para no meio do caminho.
Porque existem governos do PT que desviam milhões, outros partidos envolvidos em corrupção, existe a velha política, existe a má gestão e existe o desperdício com privilégios com aerojanjas, com aerolulas e com aeroministros espalhados por aí. Parece que está sobrando dinheiro no Brasil, né? Mas não. Ele quer gastar 16 bilhões para ele, Janja e os ministros viajarem com privilégios o Brasil e o mundo. Enquanto faltam hospitais, escolas de segurança. A próxima vez que você vê filas da saúde e na educação ruim, quando você vê uma escola mal pintada, quando você vê um assalto, quando você vê as notícias de que a nossa educação não evolui, lembre que o dinheiro foi gasto com os jatinhos do Lula. Sempre que você vê agora um alto índice que poderia ser corrigido com investimento público, lembra dos jatinhos do Lula. Mas Lula pode se dar esse luxo, afinal de contas, quem vai pagar por isso é você, sou eu, somos nós. E aí eu pergunto de novo, como eu perguntei no começo, você já pagou seus impostos hoje? Se você não pagou, você vai pagar, porque o consumidor paga até 46% de impostos dos produtos do dia a dia. Na carne é 30%, no biscoito é 37%, no refrigerante é um luxo, 46%, na calça jeans é 38%, um tênis importado é 58%. Nós trabalhamos, você, eu, todos nós trabalhamos em média 150 dias em média por ano só para pagar impostos. E aí, você está feliz em bancar os aviões de luxo do Lula e dos ministros? Me conta aí sua opinião sobre tudo isso nos comentários. Eu vou ficar lendo aqui enquanto o Cláudio Dantas, querido Cláudio Dantas, faz o seu comentário.